A paz do Senhor, meus queridos. Eu espero que você, sua casa, sua família estejam bem, desfrutando da bênção do Senhor. Eu quero, nesta ocasião, desejar um ano novo de paz, de muita vitória para você. Um 2020 abençoado, debaixo das potentes mãos de Deus. Que tudo que não foi realizado, os objetivos que não foram alcançados, que estão dentro da vontade de Deus, mas não foram alcançados nesse ano de 2019, que sejam alcançados em 2020, que a tua casa, a tua família, de repente você que ora pela salvação dos teus familiares e não viu isso acontecer, que a tua casa, a tua família venham a ser alcançadas pelo Senhor, pela graça de Deus, pela sombra da cruz. Deus abençoe sua vida. Como é bom estar aqui junto com você. Eu louvo a Deus pela tua vida, você que está do outro lado me assistindo. Eu espero que essa mensagem se multiplique através de você. Então, compartilhe essa mensagem. Você que entrou aqui pela primeira vez, está me conhecendo agora, eu sou o seu irmão e conservo em Cristo, Cassiano, e a nossa contribuição é elaborar aqui essa pré-aula para que você tenha um plano de aula. Você que estuda a EBD, a classe dos jovens, nós estamos estudando sobre Atos dos Apóstolos e o tema de hoje é sobre Éfeso, a igreja de Éfeso, o Evangelho em Éfeso. Então você é muito bem-vindo a esse canal, você que não é inscrito. Se inscreva aqui do lado, aperte o sininho para ficar por dentro das nossas notificações. E desse lado aqui, deixe o seu like. É muito importante para propagar esse canal. Tá bom? Eu quero dizer para você que tem novidades chegando no próximo ano. Então continue orando por nós e conosco, nos ajudando em oração. Como o tema hoje é o Evangelho em Éfeso, que está baseado lá no capítulo 19 de Atos, né, quando Paulo chegou em Éfeso, no capítulo 19, e depois ele foi embora, 2 capítulos depois a Bíblia mostra ele indo embora. Os objetivos dessa lição é, primeiro, destacar o trabalho bem-sucedido de Paulo em Éfeso, é destacar o trabalho que o apóstolo realizou, que ele fez em Éfeso. Claro que tudo que ele fez não está aqui no contexto de Atos, porque não haveria espaço para Lucas escrever. Lucas apenas pincelou a respeito de algumas obras que foram feitas durante o período de 2 anos que Paulo esteve ali. O segundo objetivo é apresentar as maravilhas e milagres realizados pelas mãos de Paulo. A cidade de Éfeso foi sem dúvida um dos lugares onde a Bíblia mostra, testemunha, que um dos lugares que Paulo mais foi usado nos dons de curas e maravilhas no decorrer do seu ministério. Éfeso realmente foi um lugar que foi marcado pela presença do Espírito Santo. Desde o primeiro dia que o santo apóstolo colocou os pés naquela cidade, a cidade não mais foi a mesma. E o terceiro objetivo é refletir a respeito da perseguição sofrida por Paulo, as perseguições sofridas por Paulo, né? Havemos de Covi, que é onde o homem de Deus ele pisava para pregar o evangelho. A Bíblia diz que havia retaliações, né, da sociedade pagã e também da sociedade dos judeus tradicional. Quando não era os judeus tradicional, era a sociedade pagã que se levantava contra a mensagem do apóstolo em retaliação àquilo que ele estava pregando ou àquilo que ele estava fazendo. Mas vamos lá. A obra de Deus em Éfeso, o que Deus fez. Naquela cidade, Paulo chegou, ele não foi o homem que levou o evangelho àquela cidade. A Bíblia diz que já havia crentes ali. Inclusive, aquela cidade era dividida entre a idolatria e uma certa religiosidade por lado dos judeus. E, aproveitando que ali havia sinagoga judaica, havia também alguns cristãos que possivelmente veio de Jerusalém ou alguém veio de Jerusalém e levou a mensagem. A Bíblia só diz o seguinte, que naquela região de Éfeso havia crentes, e a Bíblia mostra que no início desse texto a Bíblia nos apresenta 12 irmãos que estavam ali fazendo a obra, mas as coisas não mudavam, as coisas permaneciam mesmo, era um marasmo, uma mesmice. Eles tinham tudo, tinham a doutrina bíblica, tinham conhecimento de Cristo, mas faltava para eles o principal. Sem o principal, o ministério deles não poderiam alavancar. Eles precisavam do Espírito Santo. Aí foi essa pergunta que Paulo fez, que é a pergunta do textual. Recebeste o Espírito Santo?
Foi a pergunta que Paulo fez a eles. Eles não conheciam na prática o batismo com o Espírito Santo. Aí Paulo agora se juntou aos 12 para orar por eles. E aqui eu pego até um pormenor que, segundo a numerologia do secretismo religioso, do ocultismo, diz que 13 é o número do azar. Mas infelizmente foi realmente azar, mas azar para o diabo. Porque 13 foi um número, nesse contexto aqui, foi um número abençoado. Jesus se reuniu com 12 discípulos, Jesus e mais 12 fez 13, e foi uma bênção. A mesma coisa foi Paulo. Então, nesse caso aí, 13 foi um número de bênção. Paulo se reuniu com mais 12, orou por eles, e a Bíblia diz que eles foram batizados com o Espírito Santo. E o texto diz assim, Atos no capítulo 19, o versículo 4 diz assim: mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce, que após ele havia de vir, isso é, o Jesus Cristo. Os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Aqueles homens conheciam o batismo de João. Agora a Bíblia mostra que e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, além do batismo de João, eles agora, pelo que parece no contexto, que eles foram batizados com o batismo de Jesus em águas, o batismo de Mateus 28, 18. Aqueles homens que eram batizados no batismo de João, conheceram agora o batismo com o Espírito Santo. Mateus 28, 18, 19, quando Jesus ressuscitou, a Bíblia diz que ele falou, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Aí a ordem para os seus discípulos foi no versículo 19, ide por todo o mundo, ensinai a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então subtende-se nesse texto que foi esse batismo que Paulo ensinou àqueles irmãos. E no versículo seguinte, a Bíblia diz que ele impôs as mãos sobre aqueles 12 homens. E agora aqueles 12 homens foram batizados com o Espírito Santo e começaram a profetizar. Imagina que até então, naquela cidade, parece que o evangelho não se tinha feito através daqueles homens, porque eles tinham tudo, mas faltava o principal, eles não tinham o Espírito Santo. A igreja pode pregar bem, o homem pode ter um ótimo ministério, saber cantar, fazer o que ele quiser. Se ele não tiver o Espírito Santo, ele vai ter sérias dificuldades para desenvolver a obra de Deus, principalmente no âmbito espiritual. Levando em consideração que aquela cidade era uma cidade infestada de demônios, era uma cidade que era dominada pelas artes mágicas e pela idolatria, ou seja, pelo feiticismo, a feitiçaria e a idolatria. Junto à idolatria com o feiticismo é o sincretismo religioso. Vemos aí algumas festas no estado da Bahia, na capital Salvador e outros lugares do mundo, que reúnem essas duas coisas, a idolatria com o sincretismo religioso, ou seja, com o espiritismo aí forma o sincretismo religioso. Lá era assim, era uma mistura de tudo. E claro que aqueles homens sofriam de estar em algo que era contramão com aquilo que a cidade vivia, com a cultura daquela cidade. Mas eles não tinham poder, eles não tinham ousadia, faltava ali alguma coisa. E Paulo foi usado por Deus para estar lá, para fornecer àqueles irmãos o poder que eles precisavam. Paulo ficou ali por 2 anos, para estruturar a igreja. E a Bíblia mostra agora prejuízos no âmbito espiritual a partir daquele momento. A partir daquele momento, o reino das trevas foi saqueado. Quando aqueles 12 homens, junto com Paulo, começou agora a fazer um grande barulho na cidade. Mas um barulho poderoso, um barulho positivo. O exalar do céu, as trombetas de Deus estavam tocando através daqueles homens. De sorte que os mágicos deixaram as suas artes mágicas, traziam os seus livros, que eram preciosíssimos, raríssimos, caríssimos, traziam de casa, queimavam em fogueira pública no centro da cidade, para mostrar publicamente que eles haviam se arrependido e aceitado o convite de Jesus como Salvador, se rendido aos pés de Jesus. Isso me lembra o que aconteceu pouco mais de 20 anos antes de Martinho Lutero surgir no cenário mundial na Europa. A história diz que surgiu um homem que foi alguém que pregou antes de Martinho Lutero. Ele foi um anunciador que viria o Martinho Lutero. E aquele profeta era o Jerônimo Savonarola,
lá na Itália, da cidade de Florença, ele pregava com tanta veemência, uma mensagem tão inflamada contra o carnaval, que, pasme, naquela época, eu falo em carnaval naquela época, ou seja, no período em que o Brasil foi descoberto, pouco antes de 1500, no ano de 1494 e 1496, entre 94 e 96. O povo trazia os objetos carnavalescos, máscaras, fantasias, garrafa de bebida alcoólica, e fizeram uma pirâmide no centro da cidade de Florença, uma pirâmide de mais de 10 metros, tacaram fogo e se arrependeram. Os comerciantes da época tiveram um prejuízo muito grande, e por conta daquele prejuízo, eles pagaram o clero para pregar contra a mensagem de Savonarola, porque Jerônimo Savonarola, com o arrependimento do povo, trouxe um prejuízo local muito grande às finanças do comércio. Aonde se prega o evangelho puro, haverá sempre um prejuízo para as ações do diabo, para o reino das trevas. Não foi diferente nessa ocasião aqui, nesse contexto. A Bíblia diz que eles se levantaram agora, os moradores daquela cidade, tanto os judeus tradicionais, como os pagãos, que era sempre ou judeu tradicional ou os pagãos que se levantavam contra o ministério de Paulo. Eles se levantaram contra a mensagem do caminho, contra essa que eles chamavam de seita do caminho, para perseguirem. Mas a Bíblia diz que quem faz a obra de Deus será sempre perseguido. Então Paulo naquela cidade foi um grande prejuízo para o reino das trevas. Ele foi um homem que mudou o percurso daquela cidade. Aquele homem de Deus, junto com aqueles irmãos, revolucionou a história daquela cidade. E aquela cidade passou a experimentar o verdadeiro Deus através da vida do apóstolo do Senhor. Tanto que alguns filhos de Cefas queriam fazer a mesma coisa que Paulo fez, expulsar demônios em nome de Jesus que Paulo prega. Isso é um conselho. Nunca queira expulsar demônio sem que você conheça de fato o nome de Jesus. Eles quiseram terceirizar o nome de Jesus. O nome de Jesus não pode ser terceirizado. A outra coisa é que a Bíblia diz que os lenços e aventais de Paulo naquela ocasião, Deus usava como instrumentos para que as pessoas tivessem contato e recebessem a cura. Ou seja, quando Paulo não podia ir no lugar, ele mandava lenços e aventais, dizendo, não, coloca lá sobre os enfermos, e os enfermos eram curados. Claro que isso não vira moda, isso não pode virar moda. Imagina se Deus até hoje curasse, como curou um cego no capô de João, cuspindo no chão. Se Jesus fizesse a mesma coisa hoje, todo mundo ia ficar cuspindo em tudo quanto é gente, tudo quanto é enfermo. E a Bíblia mostra naquela ocasião, por exemplo, que se aquele homem nasceu cego, provavelmente ele não tinha olho. Alguns estudiosos falam inclusive a esse respeito. Então, se Jesus cuspiu no chão e fez lodo, lodo é o elemento da matéria-prima onde o homem foi criado. Então Jesus na verdade estava recriando um olho e colocando naquele homem. Então as coisas de Deus não podem virar moda. Deus opera de forma diferente em todas as épocas. Efésios capítulo 2, versículo, me parece que é 2:20, que diz que ele opera muito mais além do que pedimos e pensamos. Então Deus, ele não tem figurinhas repetidas. E Éfeso, ele usou Paulo como nunca tinha usado antes. O ministério de Paulo em curas e em maravilhas, com certeza, em Éfeso foi o ministério da maior expressão da vida daquele homem de Deus. Então, todo mundo que prega o evangelho leva a sério, que não se locupleta do evangelho, não usa o evangelho para enriquecer, não usa o evangelho para se mostrar, não usa o evangelho para ter visualizações em Facebook, em YouTube ou nas redes sociais, mas que usa o evangelho como ferramenta para salvar a humanidade, todos esses será perseguido. Se você fala do evangelho, se você leva Deus a sério e mesmo a ser perseguido, leve em consideração o que o Senhor Jesus falou em Mateus capítulo 5, versículo 10, 11 e 12. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, imitindo falarem todo mal contra vós por causa de mim. Exultai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, se assim fizeram com os profetas, haverá de fazer convosco. Mas saiba que nada disso vai nos separar do amor de Deus. Quando Paulo escreveu o clássico de Romanos capítulo 8, versículo 18, ele disse que a tribulação do tempo presente não só para se comparar com a glória que nós há de ser revelada. Versículo 28, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Versículo 35, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ao mesmo fala, nem a perseguição, nem a espada, nem a nudez, nem a altura, nem a profundidade, nem os anjos, nem os principados, nenhuma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então acredite nisso.
Nenhuma perseguição. Você que está fazendo a obra de Deus, está sendo caluniado, defamado, ou que está julgando que não está sendo visto pelos teus líderes locais. Saiba de uma coisa, não precisa o líder te ver. O teu Deus está te vendo. Essa foi a nossa pré-aula de hoje, rápida e compacta. Deus abençoe a tua vida. Eu só lamento porque a Bíblia mostra aqui lá na igreja de Éfeso, mais tarde, em Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 2, eles puseram a prova que se dizia apóstolo não são, mas o versículo 3, salvo engano, Jesus falou diretamente para aquela igreja. Jesus falou: eu tenho porém contra ti que perdeste o primeiro amor. Então muitas vezes você pode ter uma doutrina sólida, uma teologia pura, saudável, mas tem perdido o primeiro amor. Não se esqueça de retornar à cruz, de procurar saber aonde você tem caído e volte a praticar as primeiras obras, volte a alimentar o teu primeiro amor. Essa é a mensagem importante para os dias de hoje, a volta do primeiro amor. Quando o filho pródigo deu em si e percebeu que na presença do Pai ele tinha tudo o que ele precisava. Deus tem tudo o que você precisa. Eu não estou falando você que se desviou, se afastou, não. Mas de repente você está na igreja, mas não está no mesmo ânimo de outrora. Recobre as suas forças, levante sua cabeça. Deus conta contigo. Deus te abençoe. Tenha um final de ano abençoado na presença de Deus. Forte abraço. Até o ano que vem, querendo Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe.